Fala, Marquinhos, meu amigo, tudo bom? E aí, Christian, tranquilo? Boa noite, cara. Tudo na paz? Na Deixa eu só. paz. O Peraí. pessoal tá entrando aí. Vamos dando um tempo aí para algumas pessoas entrarem, né? Beleza. Enquanto isso, eu vou ajeitando aqui as últimas coisas. Acho que tá com um pouco de eco aí. É, eu tenho que desligar o outro microfone. Só um minuto. E aí, meu camarada? E o som tá bom aí? Aqui tá tranquilo, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Show. Vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar, né? O que você acha? Beleza. Tranquilo, a gente tá Tranquilo? com 10 pessoas aí, que o pessoal tá compartilhando. Isso. A hora que você quiser começar, Marcos, fica à vontade. Tá me Tá ouvindo, ouvindo ô bem? Marcos? Eu tô ouvindo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Espera aí. Você tá me vendo? Tá me vendo tranquilo? Não tá dando pra ouvir. Eita. Espera aí que a gente vai resolver esse problema aí. Tá saindo som aí? Tá me ouvindo? Acho que tá sem o som, tá sem o retorno aí. Tá sem o retorno? Por enquanto não Acho tá que não dando pra é. ouvir, cara. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Pera aí que eu vou tentar Você- entrar, sair de novo. Sair e entrar de novo, beleza? Isso, faz isso porque tem gente falando que tá ouvindo. Tá saindo som? Espera ele entrar. Tô te ouvindo agora. Tá me ouvindo? Sim, agora eu tô te ouvindo. Agora tá Show, aí tranquilo. sim. A hora que você quiser começar, meu irmão, fica à vontade. Beleza, então. Bom, boa noite a todos aí. O pessoal tá entrando, né, para acompanhar a gente. A gente já desde já agradece aí a presença de todo mundo. Creio que esse é um tema que tem chamado muito a atenção e recentemente, né, Cristian, a gente teve uma manifestação, que foi aquela carta, foi lida ali no Largo de São Francisco. Para quem não sabe, Francisco é a faculdade de Direito da USP, né, em São Paulo. E em 1977 teve ali, né, que é os brasileiros, que foi lido no contexto do regime militar ali. E recentemente eles fizeram isso aí. Queria que você desse uma introdução, Cristian, para o pessoal. Esse tema chamou muito atenção, bastante gente falou a respeito, né, dessa leitura da Carta aos Brasileiros que teve pela democracia, né? E foi essa semana, foi algo que chamou bastante atenção e também que confundiu bastante pessoas, justamente por se tratar desse tema tão sensível que é a democracia. Eu queria que você desse essa introdução aí para a galera. Então, Marcos, esse ocorrido, né, essa cartinha da democracia, assim como o pastor Rodrigo Mossenin, né, que a gente já tinha comentado antes, falou, Sim, poderia ser chamado de a cartinha da hipocrisia, né?
Sim, Porque você vai notar que os mesmos que defendem essa ideia de democracia, né, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor a respeito disso, do porquê sim, eles repetem tanto essa palavra, né, como se fosse um mantra, são os mesmos que defenderam a obrigatoriedade da vacina, o fechamento das igrejas, o fechamento dos comércios, né? Quantos vídeos aí nós não vimos de pais de família chorando, né? Porque o governo fechou o comércio deles, fechou a sim, loja deles, cortou ali o meio de subsistência deles e muita gente aplaudindo isso, né? Dizendo que essa era a medida exemplar, né? Como se isso fosse o suprassumo, né? sim. Do exemplo, né? E, As então, leis assim, sanitárias, né? exatamente, né? Agora todos nós estamos salvos, né? Somos Sim, obrigados, o governo cuida de nós, né? A concentração de poder é total nas mãos dos governantes. Nós não podemos criticá-los, nós não podemos ir contra as opiniões deles. Cabe a nós somente aceitar. É esse tipo de gente que diz que defende a democracia, né? Eles sim. usam a palavra democracia, na verdade, só para dizer que eles são bacanas. Né? Cada vez que eles proferem essa palavra é como se eles dissessem: olha como eu sou bacana, olha como eu sou gente boa, eu sou um bom homem, uma boa pessoa. É isso. Sim, foi interessante você ter entrado nesse ponto, porque a gente estava até lendo alguns artigos, né, que foi publicado aí durante essa semana, e a gente sabe como, de regra, a mídia brasileira, na sua maioria, ela tem um viés mais progressista, e eles deram total cobertura para esse evento, né? E foi um evento que eles deram muita atenção, holofotes, principalmente nas manchetes da Globo, CNN e afins, né? E eu cheguei a ler, Sim. Christian, até trouxe aqui pra gente alguns artigos, né, de alguns colunistas e jornalistas bem conhecidos no Brasil. Um deles foi da Vera Magalhães, que ela diz o seguinte sobre esse evento lá no Largo de São Francisco. Abre aspas. Ela falou assim: o espírito que predominava, vou ler só essa parte. O espírito que predominava era o das diretas já e de 1987. Ela está se referindo aqui à primeira carta aos brasileiros, né? E é importante a gente fazer essa diferenciação, porque essa semana mesmo, conversando com muitas pessoas, né, pessoas como a gente como a gente, que ficou sem entender do que eles estavam falando. Porque, cara, o que a gente vive hoje no Brasil é algo tão abstrato, né? Quem está acompanhando a gente também pode comentar isso, que é como se a mídia, ela fala, é como não, a mídia fala uma coisa e a realidade que a gente vê no dia a dia é completamente diferente. A gente vê que essa carta pela democracia, para quem não sabe, em 1987, né, teve uma carta aos brasileiros, porém o contexto era totalmente outro. Né? A gente sabe que ali durante o regime militar, a gente está falando de 87 e 77, perdão, a gente sabe que o Brasil estava realmente sobre um regime de exceção. A gente não vai entrar nem nesse mérito aqui agora, né? Mas a gente estava sob um regime de exceção. Então havia presos políticos, havia pessoas que não podiam voltar para o Brasil. Realmente, naquele tempo, não havia liberdade de imprensa, não havia liberdade de expressão plena como a gente deveria ter hoje, né? Porém, não tem, não é por causa do executivo, mas naquela época havia ali um rodízio de generais. E esse rodízio de generais, alternando o poder, fazia com que o Brasil estava ali sobre esse regime de exceção. Agora, você pegar, então a gente vê essa matéria da Vera Magalhães, por exemplo, da Folha de São Paulo, da CNN, etc., e a gente vê a discrepância do que realmente a gente está vendo. Porque, por exemplo, a gente não está vendo tanques na rua, a gente não está vendo as instituições serem fechadas, inclusive nem no regime militar o STF foi fechado, né? Tem gente que vive falando a volta do fechamento do Congresso, aí é uma fake news, porque mesmo durante o regime militar, o STF, as instituições, elas funcionaram de alguma forma ali, principalmente o STF não foi fechado, e não é o momento que a gente vive hoje. Então, assim, você pode até entrar também para a gente fazer essa interface sobre esse assunto, cara. Eu acho que é uma completa situação de um abstrato, é algo que é tão difícil de definir o que a gente vive no Brasil hoje, porque a gente lê uma manchete no jornal, a velha mídia tradicional propaga uma coisa que não é a realidade. Inclusive, nesse evento de 1987, só para fazer um paralelo para quem está acompanhando a gente, houve realmente
uma adesão da sociedade. Então a gente tinha ali, obviamente, a gente tinha mais pessoas de esquerda, né, Cristian? A gente sabe que o contexto brasileiro ali seguia já para isso, para chegar até nas diretas já, mas enfim. Mas em 87 havia pessoas de direita também ali. Era realmente um movimento civil. Então, quando a gente vê hoje na mídia eles dizerem o movimento civil, que foi o que aconteceu em 87, tentando arrastar e trazer essa narrativa para que, como se o que aconteceu agora foi um movimento civil, isso é tentar enfiar goela abaixo na sociedade uma verdade que, na verdade, só é verdade na cabeça deles, né? Não foi um movimento civil, foi um movimento partidário, basta a gente ver quem estava no palanque, né, cara? Sim. Se eles querem falar de democracia, cara, então vamos lá. Como que é possível, né? Um país onde a maioria da população é cristã, é conservadora, né, preza pelos bons costumes, é armamentista, né? Boa parte da população, como Sim. o referendo, se eu não me engano, de 2004, né? Ou 2005, não lembro exatamente, Sim. provou, né? Mas a gente não tem um partido conservador, a gente não tem uma mídia conservadora, a gente não tem uma universidade conservadora, a gente não tem um jornal conservador. Não tem. Cadê o contraponto? Cadê a democracia? Cadê o peso e o contrapeso? A gente, na verdade, vai ter um aparelhamento do Estado por parte da esquerda, né? Porque essa é a cartilha deles, né? É fazer um escalonamento. Eles vão dominando espaço, né? Ganhando espaço na sociedade para fazer o que eles querem. E eles são tão espertos e sagazes, né? Que eles se utilizam desse jogo de palavras, né? Eles falam democracia, 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 simplesmente para despertar no ouvinte, nas pessoas que ouvem isso, alguns sentimentos, algumas atitudes para que eles possam controlar essas pessoas, né? Porque de democracia ali não tem nada, né? O Olavo de Carvalho ele chamava esse tipo de estratégia de palavra gatilho, né? Sim. Essa palavra ela aciona, essa expressão, né? Essa palavra ela vai acionar um gatilho mental naquela pessoa que está ouvindo. E o interlocutor, que não passa de um charlatão, né? O portador da mensagem, ele vai conseguir dominar a mentalidade dos ouvintes, principalmente dos ouvintes desatentos, né? E é isso que a gente tem visto hoje. A gente vê não somente a palavra democracia, né? Mas a palavra amor. Porque hoje amor virou sinônimo de aceitação, né? Sim. A gente vê, por exemplo, a palavra fascista, né? Porque hoje a gente é xingado do quê? De fascista. O que é um fascista, né? Eles nem sabem o que é isso. Eu estava até vendo um vídeo de um professor amigo meu falando que uma vez ele debateu com um esquerdista, né? Um outro professor esquerdista, e no meio do debate o camarada disse que liberalismo é fascismo. Aí esse professor amigo meu disse assim, então me cita um exemplo, umzinho só, de um país ou de uma região que era liberal e era fascista ao mesmo tempo. Que era um fascismo de economia liberal. Não tem. Não tem. Não tem. Então, é um jogo de palavras, né? É por isso que a gente escolheu esse tema, né? Um jogo semântico, né? Eles mexem com a estrutura da realidade, porque o que é uma palavra? Uma palavra é um signo, né? Ela representa a estrutura da realidade. Então, o que vai acontecer? Eles vão jogar com as palavras e eles vão alterar a estrutura da realidade para manipular a mentalidade das pessoas. E assim, eles vão criar a realidade que eles querem. É interessante esse tema, né? A gente chegou bem no ponto do cerne da questão, que é a palavra democracia, né? A palavra democracia ela foi capturada mundialmente pela esquerda, né? Não é só no Brasil, mas é interessante, né, cara, que em cada país existiu uma história específica. E a gente falando aqui do nosso quintal, falando do Brasil, né, para o pessoal que está acompanhando a gente aí, é interessante que aqui no Brasil a gente tem uma história engraçada, que a gente viveu aí um regime, uma ditadura, né, que foi a ditadura do Estado Novo, que foi por Getúlio Vargas. E o Getúlio Vargas, o governo dele, ele foi completamente inspirado na Carta de Lavoro, né, que é ali a manifestação da Itália. Inclusive, a carteira de trabalho nossa, a nossa carteira nacional de trabalho, ela é a cópia. Lá. Ela é a cópia da Carta de Lavoro, né? E assim,
é interessante que o Getúlio ele tem essa performance, né? Ele é um populista, ele era chamado de paizinho dos povos, paizinho dos pobres também. E aí, de repente, ele tinha alguns problemas com os Estados Unidos naquela época ali, mas o Getúlio ele era meio doido. Então, assim, do nada estava na cabeça dele, eu vou fazer isso, né? E ele era assim, ele tomava o poder, ele falava que ia fazer e fazia, ele era uma pessoa muito ímpita. E o Getúlio, ele coloca o Brasil na guerra, né? Tem até alguns documentários muito antigos que mostram, que gravaram os áudios, né? Naquela época o Getúlio falava muito por rádio. Então, quando ele fala assim, saía nos jornais estatais, olha, Getúlio acabou de colocar o Brasil na guerra. E o Getúlio coloca o Brasil na guerra. E tem relatos de soldados que lutaram que eles não entendiam muito aquilo, porque o Brasil estava lutando contra os verdadeiros fascistas lá fora, e só que eles também estavam sobre um regime fascista aqui dentro. E aí é interessante que quando as pessoas hoje falam que o presidente Bolsonaro, por exemplo, é fascista, eles acabaram pejorizando, né? Acho que a palavra virou algo tão pejorativo que as pessoas falam assim, como se fosse algo simples, normal. São Um pessoas mantra, que né? é algo. É um mantra, virou um mantra, um costume. E essas próprias pessoas desconhecem a história do Brasil, né? Porque o Brasil viveu um regime que não dá para ser considerado totalmente um fascismo, mas foi o regime do Estado Novo, de Getúlio Vargas, que foi realmente um regime inspirado. Agora, se a gente compara a história da captura, né? O que houve no Brasil foi a captura da palavra democracia pela esquerda. Isso aí vai começar em 64, né? Os militares eles vão assumir o poder, e é interessante porque até a gente comentou isso esses dias, Christian. Quem está assistindo a gente aí, talvez que nasceu na década de 90, né, igual eu, você, a gente cresceu sobre o governo do PT. Né? Eu lembro que quando eu ia para a escola, a gente estudava nos livros e tudo que estava nos livros era, hoje a gente consegue ver isso claramente, era enviesado para a esquerda. Né? Então a gente cresceu sobre esse jogo de narrativas. E a esquerda ela se apropriou da história criando uma história fictícia, que para ela é uma verdade, e ela enfiou isso goela abaixo em uma geração inteira, praticamente, como a gente pode colocar a nossa Sim. geração. Então, assim, é interessante porque quando eles falam democracia, eles estão se referindo diretamente à questão de 64. Quando eles dizem democracia, eles estão querendo dizer que eles são os defensores da democracia, de que quem é direita hoje seria defensor do golpe, seria fascista, seria saudosista de 64, que é um jogo de palavras, foi como você bem colocou. É um jogo semântico que eles fazem para ativar o gatilho de quem não viveu 64. Você pode observar, Christian, que a maioria das pessoas que falam de 64 hoje pela esquerda ou não viveu 64 de verdade, que são o caso dos jovens que acabaram de formar na USP, enfim. Eles não conhecem, eles não viveram, ou são pessoas que viveram 64, mas estavam do outro lado, que é o caso da Dilma, Lula, que participavam de grupos guerrilheiros patrocinados por países comunistas. Então a gente está em 64, nesse contexto. Eles vão se apropriando dessa palavra democracia até chegar na década de 70 e ali no auge já, próximo das diretas já, em 80. O que acontece aí é que depois desse momento, eles veem que, olha, eles lutam durante todo o tempo contra o regime militar de forma armada. E eles veem que eles não vão conseguir tomar o poder do país, porque a gente sabe que o próprio Marighella ele chega a dizer num dos seus escritos, né? Isso é claro, ele disse isso, que eles não queriam uma democracia. Eles queriam instaurar a ditadura do proletariado. Então eles queriam substituir um E a regime pelo cartilha da outro. E é esquerda, né? interessante que hoje a gente vê a esquerda se apropriando dessa palavra democracia, ignorando a própria história deles, que é apoiar ditaduras, apoia até hoje a esquerda apoia o Maduro. Não tem uma pessoa de esquerda que vai dizer abertamente que o regime da Venezuela é uma ditadura. Eles vão falar que há um problema, é sempre a mesma desculpa, que lá o socialismo não deu certo, né? Mas em que lugar que deu certo, né, cara? Em nenhum lugar, né? Por que eles não vão morar lá, né? O que acontece é o seguinte, cara. Eu tenho um amigo que ele fala uma coisa e é verdade. O que eles chamam de ditadura no Brasil foi, na realidade, uma dita mole, né? Porque o regime começou a pedido do povo, né? A marcha. Como é que era o nome mesmo? Marcha pela Liberdade, com Deus, pela família, pela liberdade. Então foi um regime que começou a pedido do povo. Eu acho que eu perdi o seu áudio aqui. E aí, meu?
Marcos saiu, vai entrar de novo. Tá dando problema no áudio dele, gente. Vamos lá. Aí, agora sim. Voltou, Marcos? Voltou, voltou. Então, retornando à palavra, né? Um amigo meu disse uma coisa, é verdade. A ditadura, na verdade, é a dita mole, né? Porque foi um É regime de que tamanho. começou a pedido do povo. O povo pediu. O povo pediu isso. A Sim, população queria isso. Foi um regime que fez o seguinte: eles entregaram, eles devolveram o poder para o povo. Que ditadura que faz isso? Aí eles falam, não, porque morreram 300 e poucas pessoas, não sei o quê. 300 e poucas pessoas. Que ditadura no mundo que matou 300 e poucas pessoas? Em mais de 20 anos. Inclusive, só Cuba, lá no começo do regime, morria 300 e poucas pessoas por dia, né? fácil, fácil, né? O regime de Mao Tse Tung, né, o regime maoísta lá na China, matou 50 milhões de chineses. 50 Sim, milhões de chineses. O regime ditatorial, né, o regime militar no Brasil, ele matou 300 pessoas e a maioria dessas pessoas, boa parte, para não dizer 100%, eram guerrilheiros. Pessoas que jogavam bomba em escola, sequestrava militar, atacava quartel da polícia militar, atacava quartel das forças armadas. Então eram pessoas que praticavam crimes mas eles não queriam ser responsabilizados pelos seus crimes, né? Então, quando o governo sim. responde, eles se tornam vítimas, né? É isso que vai acontecer. Só que você falou uma coisa e é verdade. Eles queriam trocar um regime por outro. Eles queriam sair do regime militar e instaurar a ditadura da esquerda. Porque Sim, essa é é a a ditadura do cartilha. proletariado, né? Exatamente. Eles usam, como já foi dito, né, várias vezes, eles usam a palavra democracia para despertar emoções na massa, para Sim. despertar a histeria da massa, né? Mas o intento deles Inclusive, é instaurar uma ditadura, pior ainda do que aquela sim, que já teve no Brasil, né? Porque o próprio Hitler fez isso, né? Marx também ele sim. disse isso, que o processo de implantação do socialismo, do comunismo, ele não vai se dar do dia para a noite, mas ele se dá por meio da concentração de poder. Então você É vai aos poucos, concentrando né? poder, exatamente. Porque o povo, né, para quem está ouvindo a gente, não conhece, não entende muito bem, eles acham que um golpe militar, né, ou implantação do comunismo, do socialismo, é do dia para a noite. Mas não é. Sim. A cartilha através da dominação de espaço. Né? Eles vão ganhar espaço, eles vão dominar as universidades, a mídia, eles vão dominar tudo, a política. E o que vai acontecer? Eles vão instaurar a ditadura não somente política, né, através das leis, mas hoje em dia, como a gente tem visto, uma ditadura ideológica, né? Sim, inclusive uma matéria, né, que é lecionada hoje, uma matéria muito importante. Deixa aqui o meu respeito a todos os professores de história. A história é uma matéria muito importante, mas Sim, a história, ela é uma disciplina que a esquerda precisa dominar. Ela precisa dominar, porque se ela não domina a história, se ela não consegue mudar a narrativa dos fatos, ela não consegue entrar na cabeça das gerações. E tem uma questão é que a verdade. esquerda ela faz muito bem, que ela é paciente. A esquerda é paciente. Ela faz os seus planos a longo prazo. Então vamos vamos colocar aqui como exemplo que eu acabei de falar, a nossa geração que cresceu ouvindo essas narrativas, né? É interessante, cara, que eu cheguei a ler, eu acho que eu tenho até livros hoje de história que ainda falam isso. E os militares tomaram o poder. E tomaram o poder. E assim, e eles não falam mais nada. Eles só falam isso. E tomaram o poder. É interessante que a população média não sabe. É interessante também dizer que aqueles que cresceram durante a década de 90, cresceram durante os anos 2000 agora, eles leram livros de história que a sua grande maioria estavam enviesados, porque não foi isso que Exatamente. ocorreu. Para você que está nos assistindo agora aí, compartilha a live e eu vou falar uma coisa aqui, que é uma grande verdade, né? Não houve isso do regime militar tomar o poder. O que aconteceu foi que o anseio popular estava tão grande que, inclusive,
O próprio Roberto Marinho, do Grupo Globo, ele diz isso expressamente, né? Que eles estavam Ressurge a apoiando. democracia, né? Ressurge a Manchete democracia. do jornal. Manchete do jornal. Aquele, o Cid Moreira, né? Tem vídeo de áudio, né? Do Cid Moreira falando que ressurge uma luz. Ressurge Exatamente. lá no horizonte a estrela. Estava se referindo às Forças Armadas, né? Ou Sim, seja, as Forças Armadas, elas tiveram uma reação. O povo foi para a rua, o Brasil estava à beira do comunismo. É interessante que quando o presidente Bolsonaro falou isso, no Jornal Nacional e em outras entrevistas que ele deu, a esquerda tentou transformar essa fala dele numa piada, numa chacota. Mas ele sim. estava coberto de razão quando ele disse que o Brasil, em 64, estava à beira do comunismo, né? Inclusive, houve uma vacância de poder, o Exército cumpriu a Constituição, ele cumpre a Constituição e assume a vacância de poder que tinha acontecido ali. Se o Exército não tivesse feito isso, era questão, Christian, de horas, na verdade, para ou a Rússia ou Cuba, porque já tinha grupos aqui no Brasil que era Sim. financiado pelo Fidel Castro, eles iriam implantar aqui a ditadura. Então, quando alguém hoje, na história, fala mal das Forças Armadas, fala do Exército e usa a palavra democracia para poder atacar o Exército, essa pessoa está demonstrando que ela não conhece a verdadeira história. Por quê? O Exército, ele é um grande defensor da democracia e sempre foi. O que ocorreu no regime militar foram exceções que a gente com certeza tem que falar, houve exceções, houve períodos muito rígidos do regime militar, houve períodos que a gente pode considerar que foram períodos de exceções, mas não da forma como a esquerda sempre tentou colocar. E aí que eles criam a apropriação da palavra democracia. Sobre o período do regime militar, até peguei esse livro aqui da prateleira, cara, importantíssimo, 1964, O Elo Perdido. Sim. É uma leitura bem extensa e muito documental, mas vale a pena. Sim. Ele traz muitos documentos, muita foto, manchete de jornal, muita coisa que vai falar, vai mostrar um pouco da realidade do que foi o regime militar. Mas falando sobre democracia, Marcos, a gente tinha falado, né, que uma ditadura ela vai pressupor o quê? A concentração de poder, né? A concentração de Sim. poder na mão de um indivíduo, de um partido ou de um grupo. Aí, o que vai acontecer? Essas pessoas que participaram desse ato lá da cartinha da hipocrisia, o vulgo da democracia, eles, na verdade, estavam defendendo Lula. São partidários do Sim. PT, né? Vamos jogar limpo, né? Porque é isso que aconteceu ali. Foi um ato em defesa ao Lula. Foi um evento partidário. Exatamente. Então, assim, como a democracia, né, essa palavra que eles usam tanto, né, pressupõe não a concentração de poder, mas a distribuição de poder, a gente vai ver que eles vivem aquilo que o próprio professor Olavo, citando ele novamente, chama de paralaxe cognitiva. Porque o que aconteceu no nosso país, né, nas últimas 2 décadas? De 2002 a 2016, foi um partido só que dominou o governo federal. Sim. Eles aparelharam todo o sistema político, criaram o maior esquema de corrupção da história do mundo, e eles estão falando de democracia. O Lula, ele é um camarada que fala todo tempo de regular a internet, de desarmamento da população. Exatamente, regular a imprensa. O único meio de comunicação que passa informação verídica hoje em dia, para não dizer somente no Brasil, mas também no mundo, é a internet. 2018 só foi o que foi no nosso país por causa da internet. E é por isso que ele quer regular a internet. E a gente já tem visto que é isso que tem acontecido, né? A gente tem visto aí uma escalada muito grande, né, da ditadura mesmo, né? Cibernética, né? Por assim dizer, entre aspas, né? Porque eles estão caçando páginas conservadoras. Não sei se você conhece o Alan dos Santos. Sim, perseguido completamente, né, cara? Exatamente, ele está foragido lá nos Estados Unidos. Né? A gente vê o caso do Daniel Silveira, né? Eu até separei um artigo aqui, vou ler rapidamente, pode ser? Sim. Do blog iBase, um blog esquerdista. O nome do artigo era Democracia é um jogo, mas não uma brincadeira. Parece que é uma coisa séria, né, que ele vai falar. Mas olha a piada, né? As ameaças aos membros do STF, Supremo Tribunal Federal,
Ele começa falando, né, as ameaças, o pedido de fechamento da instituição, o incentivo à desordem política, que levaram à prisão do deputado Daniel Silveira, PSL-RJ, deixaram de ser fatos inimagináveis em uma democracia e assumem áreas de liberdade de expressão. Então, o que ele está falando? Que você criticar um dos poderes da União não é liberdade de expressão. Ele está falando que você criticar é ameaçar. É diferente. Mas vamos lá. Aí ele diz, a Constituição Federal proíbe qualquer ameaça ao nosso regime político e prevê pena de prisão para quem descumprir esse dispositivo. Eu havia separado, né, até te mostrei anteriormente, que o primeiro artigo da nossa Constituição, que eles chamam de Constituição Cidadã, Constituição Democrática, ele diz o quê? Todo poder emana do povo. Então, vamos raciocinar, né? Eles dizem, todo poder emana do povo. Mas o povo não tem o direito de criticar, de falar mal, de cobrar os seus representantes. Então, que poder é esse que emana do povo? Que democracia é essa? Não dá para entender direito, né? Então, agora você criticar, você falar mal, você cobrar, é ameaçar, é promover a desordem política. É complicado, Marcos. Até fico... A gente vive um absurdo hoje no Brasil. Exatamente. E, assim, só para a gente fazer um paralelo para o pessoal também acompanhar e entender. O Brasil, ele praticamente é um modelo, mas com muitas adaptações do modelo americano. Ele tem umas nuances que é muito parecido. Porém, o Brasil ele segue esse princípio, né, dos três poderes. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Tá ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo. Ah, beleza. E o poder judiciário, né? E aí o que acontece? O judiciário, ele é o único dos três poderes que não é eleito pelo povo. Ele não tem mandato popular. Voltamos para a Constituição, que diz que todo poder emana do povo. O judiciário, ele é um poder criado para seguir as leis criadas no legislativo. O problema que está acontecendo hoje no Brasil é, por exemplo, tem temas, e aí que começou essa situação do STF, do legislativo e do executivo começar a ter problemas com o judiciário começar a legislar. Sim. Como temas, por exemplo, que não passariam no Congresso. Um exemplo é o tema do aborto. Embora a gente tenha muitas pessoas de esquerda no Congresso Nacional, principalmente nos últimos governos, a gente sabe que o tema do aborto ele é um tema que ele não passa. Já tentaram várias vezes, mas ele não passa no Congresso. É um tema difícil, é um tema que precisa de muito debate ali dentro, e o STF não consegue atuar nessa parte, porque ele é judiciário. Então, o que está acontecendo? O STF já ameaçou várias vezes de resolver essa, claro, né? Cara, aconteceu alguma coisa aí na sua câmera. Gente, caiu a internet do Marcos, já que ele volta já, para continuar falando com a gente. Enquanto isso, já que ele volta já. A democracia, ela diz respeito à distribuição de poder. Enquanto o Marcos não volta, eu vou falar um pouco a respeito da democracia. A democracia ela diz respeito à distribuição de poder. O príncipe Luís Felipe de Orleans Bragança, ele vai dizer que uma democracia saudável, ela existe com freios e contrapesos. O que isso significa? A descentralização do poder. A cartilha esquerdista, a cartilha marxista, ela prevê o contrário, que é a concentração de poder nas mãos de um único indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Então, o que vai acontecer? Eles pregam a democracia por um lado,
Mas, por outro lado, o intento, o objetivo final deles é instaurar uma ditadura. A concentração de poder, como já foi dito, na mão de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Karl Marx, quando ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, apoiado pelo Friedrich Engels, eles vão entender que a democracia era um dos maiores obstáculos à instauração do regime comunista. Então, quando essa ideologia ela chega num lugar, ela tende a eliminar, a minar as bases do governo democrático. Ela tende a trazer a corrupção, né, porque a corrupção é sinal de doença. A corrupção é sinal da falha do sistema, né? A corrupção ela representa a falha do sistema. Porque quando o governo se torna corrupto, é como se houvesse uma mancha. A própria palavra corrupção ela vai denotar isso, né? Então, em se tratando de democracia, nós vamos ver que não se trata somente a não ser, né, quando eles se falam de democracia, de uma palavra gatilho. O intuito deles é despertar, como já foi dito várias vezes aqui nessa live, sensações nos ouvintes, provocar atitudes nas massas para que eles possam manipular. O intuito deles é isso. A gente já vai ver no documentário do Brasil Paralelo, né, a estratégia das tesouras, que eles usam aquela velha estratégia, né, da antiga União Soviética de trazer dois contrapontos, né, aparentes contrapontos, que na realidade não são contrapontos nenhum, são dois lados de uma mesma moeda que se brigam na frente das câmeras, mas por trás, na realidade, não passam de amiguinhos, porque a estratégia da tesoura é isso, né? Dois lados opostos que o intuito deles é cortar, né? Espera aí que o Marcos vai entrar novamente aqui. Aí, Marcos. Cara, assim você me deixa no sufoco, velho. Rapaz, deu um apagão de energia no bairro aqui, cara. Achei que foi em Eita. casa, mas foi geral. Fiquei até arrumando o que falar aqui, que tava fora do script. Não, mas beleza, continua aí, cara. Já arruma um improviso aqui. Então, meu amigo, vamos abrir um parênteses aqui, né? Quando o comunismo, a ideologia marxista, ela se inicia, Karl Marx, no fim do Manifesto do Partido Comunista, ele vai escrever, né? Proletários de todo mundo, univos. Porque o intuito era o quê? A tomada do poder à força. Só que com o passar dos anos, né, com o passar das décadas, o marxismo ele foi reinventado, ele foi repensado, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. Porque a ideia de Marx era o quê? O proletário de um lado e a burguesia do outro. Não tinha união, não tinha cooperação. Sim. Mas no período da Primeira Guerra Mundial, o proletariado ele se uniu à burguesia em prol dos interesses burgueses, em prol do nacionalismo, entre outras coisas. Então, o pessoal ali adepto da ideologia satânica, né, do marxismo, eles pensaram, opa, então não é bem assim. Então eles mudaram o foco, né? Ao invés de investir no proletariado, eles começaram a investir no looping proletariado, que é aquela raça de pessoas desprezadas pela sociedade, né? As prostitutas, os drogados, os ladrões, etc. Né? E a gente vai ver ali a escola de Frankfurt, a gente vai ver ali os pensadores da União Soviética, a gente vai ver Antônio Gramsci, que foram pessoas que reinventaram o marxismo, reinventaram as estratégias de Marx, reinventaram a cartilha marxista. Inclusive, Antônio Gramsci ele vai dizer, né? Nós vamos fazer com que todos sejam comunistas, nós vamos fazer com que todos sejam marxistas, sem saber nem ao menos o que é isso. Através do quê? Da dominação de espaço. Então, o que vai acontecer? A esquerda, eles vão criar um ambiente, igual você tinha dito, né, alguns minutos atrás, que nós, principalmente, que nascemos dali a partir da década de 90, nós já crescemos dentro de um regime lulopetista, né? Eles criaram um ambiente como se fosse um aquário, né? E inseriram a massa dentro desse ambiente, então você já cresce com esse pensamento predominante na sociedade. E essa é a estratégia deles.
Então, quando você começa a sair da caixinha, quando você começa a abrir os seus olhos para aquilo que realmente está acontecendo na sociedade, você é taxado de fascista, você é taxado de nazista, que isso daí é o cúmulo do absurdo, né? Sim. Eu já vi muita gente debatendo, mas o nazismo era de esquerda, era de direita. Primeiro que esse termo esquerda e direita, ele não é fiel aos fatos, né? É um termo Da que Revolução Francesa. é um termo genérico, né? Mas Sim. se você for parar para pensar, o nazismo ele se encaixa muito bem na esquerda. Muito Concentração de mais à poder, esquerda. exatamente, taxação progressiva, porque qual foi a estratégia de Hitler, mas não somente de Hitler, mas de Benito Mussolini? Taxar, trazer impostos, 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 até colocar o empresariado de joelhos. É isso que acontece. Sim. Então, hoje em dia, no nosso país, a gente tem um regime, né, um presidente que ocupa ali o cargo no governo federal, que tem o intuito de promover a baixa dos impostos, né? E a gente vê o pessoal criticando ele por conta disso. Os mesmos que pregam democracia, os mesmos que estavam presentes em qual ato? Naquele ato lá da cartinha da democracia. Sim. É interessante que, assim, né? A gente está falando sobre essa questão de geração. Como você bem colocou, cara, o Brasil passou mais de 13 anos, né? Com governos de esquerda. O Temer, na verdade, ele foi ali a interface, né? Ele fez um bom trabalho, tem até. O Temer ele foi o presidente injustiçado, né? Porque É, ele fez um trabalho de vampirão. excelência na transição ali. A reforma que aconteceu no governo dele ali foi algo necessário. Mas é interessante que o Brasil ficou acostumado com o governo lulopetista, né? Com esse tipo de governo de esquerda. E aí, quando Sim, você migra para um governo liberal na economia, como o governo Bolsonaro, por exemplo, a esquerda ela se apropria das nuances disso. Ou seja, é muito difícil você colocar na cabeça da população que aquele regime que eles estavam acostumados durante 13 anos de auxílio eterno do governo, taxação absurda, colocando o empresário de joelhos, eles não conseguem, muitas das sim. vezes, a população média, né, da sociedade entender que essa migração ela é necessária para o crescimento do Brasil. Então a esquerda ela se aproveita disso, principalmente da pobreza intelectual em alguns Ô, estados, que é Marcos, muito grande, para poder colocar essa narrativa. desculpa eu te cortar, cara, peço até perdão. Meu pai tá na live ali, ele escreveu o seguinte, ó. Na época dos militares, havia segurança. Meu pai tem quase 70 anos. Está conseguindo me Então ouvir? ele. Tô. Você tá me ouvindo, né? Ih, caramba. Eu Tá muito instável. Sai e entra de novo, Marcos, pra gente continuar. Espera aí, gente, que o Marcos vai sair e entrar de novo. Enquanto isso, eu vou continuar na minha fala. Meu pai tem quase 70 anos, ele escreveu ali, ó. Na época dos militares havia segurança. Hoje estamos vivendo uma eu não estou com o situação seu de áudio, eu acho. insegurança total. Voltou a me ouvir? Como é que tá aí? Tá travado? O Marcos vai entrar e está muito instável. Não sei se é a minha internet ou se é a internet dele. Provavelmente é dele, que ele está na casa da mãe dele. Vamos lá, colocar ele novamente. Voltou, Marcos? Tá me Tô te, ouvindo? tô te ouvindo. Então, ó, eu tinha te cortado, cara. Peço até desculpa. Tá me ouvindo tranquilo, né? Não, agora eu tô aqui. Eu tinha Ó, perdido o seu áudio também. meu pai, ele tem quase 70 anos. Ele tem 64 anos. Tá escrito, ele escreveu um comentário ali, né? Na época dos militares havia segurança. Hoje estamos vivendo uma situação de insegurança total. Ele pegou boa parte do regime. Meu pai Absoluta nasceu verdade. em 58, 59, meu pai nasceu.
Antes sim. do advento do regime, né? Eu ia falar antes do advento do Messias. Antes do advento do regime. Então, assim, ele pegou uma boa parte do regime, né? Ele cresceu ali em São Paulo, então ele tem uma certa propriedade para falar de Para como falar. era, né? Hoje em dia, lembra que eu disse que eles começaram a investir no looping proletariado? O looping proletariado são os marginalizados da sociedade. Então, essa Sim. insegurança pública que a gente vive, essa o crime compensar no Brasil, né, não passa de uma estratégia da esquerda, né, para Sim, desestabilizar o nosso regime. justamente. Ele, aí entra também parte da estratégia da esquerda, que é praticamente colocar e jogar a moral, né, da Polícia Militar, que é uma instituição sempre respeitada, muito respeitada, e também nas Forças Armadas no Brasil, na lama. E eles fazem isso através da mídia, por exemplo. Então você vê todas as manchetes da esquerda na mídia. A gente pode falar isso porque é o que Sim, acontece, né? Houve uma operação da polícia numa comunidade no Rio de Janeiro. Você começa a comparar, inclusive a gente falou sobre no Brasil não ter uma emissora conservadora, né? Eu acho que sim, uma emissora que a gente tem que falar aqui recentemente, que tem feito um papel muito bom, que tem muito contraponto, eu acho que é a única, inclusive hoje no Brasil, que ela tem uma notícia mais fidedigna, que é a Jovem Pan. Isso aí é algo muito claro, né? Ela é, faz esse papel que as outras não têm feito. E você compara uma notícia dessa, de uma operação militar numa comunidade, uma notícia na Jovem Pan, com qualquer outra emissora brasileira, e você vê a discrepância total. Dá para ver que eles querem realmente manchar a imagem da corporação, a imagem da é verdade. instituição. Recentemente foi feito novamente, né, aquela pesquisa de índice de segurança da sociedade nas instituições. E as Sim, Forças Armadas, elas sempre estão em primeiro lugar como as forças que é onde a população olha e se sente mais segura, né? Então é sim. essa imagem que a esquerda tenta manchar a todo custo. É, a única instituição confiável, né, por parte da população no Brasil hoje é as Forças Armadas. Inclusive, é até engraçado de falar, né? A população confia mais nas Forças Armadas do que na própria igreja, né? Na própria, sim, É, por se falar em igreja, cara, um erro muito grande, né, cara, tanto por parte dos protestantes como nós, quanto por parte dos católicos, né, os nossos irmãos católicos, que com todo respeito me dirijo a eles, é a falta de organização, né, em relação a isso tudo que vem acontecendo, né? Porque a gente está vivendo como várias mosquinhas soltas ali no espaço, né? Ó, o Marco saiu de novo. Então, assim, há uma falta muito grande de organização por parte tanto de evangélicos quanto de católicos. Então, o que, que acontece? Não há uma união, não há força na argumentação da direita. Porque a direita ela é caracterizada predominantemente por católicos e evangélicos, né? Porque ambos cristãos, nós que somos evangélicos e católicos, somos da mesma religião, né, de matizes diferentes, ambos somos cristãos, somos odiados por eles. Porque o ódio ao cristianismo é algo que tem se deflagrado, né, na sociedade ultimamente. Então não é sim. somente a falta de organização, mas é o flerte, porque o cristão ele tem mania de flertar com os seus inimigos, cara. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Jesus mandou nós perdoar, mandou que a gente perdoasse os nossos inimigos, né? E Mas não não que, flertasse com eles, né? exatamente, não que os apoiássemos, né? Sim, isso a gente tem visto muito. Você lembra um ponto que eu queria falar aqui também, que é o fato de muita gente falar assim. Isso a gente vê isso muito, né? As pessoas falam assim, mas por que os evangélicos hoje estão contra a esquerda, sendo que em 2013, né, em 2014, esses anos todos, a grande parte da base da esquerda era evangélica, né? Esse é um fenômeno, Sim, cara, que é difícil de explicar, mas o que acontece é que parte da população evangélica naquela época não tinha nenhum tipo de conhecimento que eles têm hoje. O que acontecia é que a igreja ela fazia o papel dela, eles estavam ali,
mas o PT, por exemplo, sempre se apropriou das pautas sociais, né? Então as pessoas votavam no PT e na esquerda muito por causa das causas sociais. Depois do governo Bolsonaro, por exemplo, ficou muito claro, principalmente na campanha de 2018, a real intenção, né, da esquerda. Sim, a distinção total. Sobre então, assim, esse assunto, você não Marcos, pode votar no governo pela pauta social apenas e esquecer da pauta moral, né? sobre esse assunto tem esse livro aqui, ó, que saiu esses dias. Inclusive até o Franklin Ferreira estava divulgando muito. Esse livro do Scott David Allen, Porque a Justiça Social não é a Justiça Bíblica. Sim, sim. É de suma importância a gente entender isso, né? A gente saber a distinção entre as ideologias de esquerda, aquilo que eles abraçam, e o que é a justiça bíblica, né? E ele começa definindo Sim. isso. O que é justiça? A justiça é aquilo que está de acordo com o caráter moral de Deus. Quem define o que é justiça é Deus. Entendeu? Sim. Ele começa a trazer essa distinção entre uma coisa e outra. Você foi muito feliz nisso que você falou. Na minha opinião, cara, não existe, não tem como, não há possibilidade, é inadmissível um cristão de esquerda. Não tem como. Não, não dá pra misturar as coisas, cara. É igual um quadrado redondo. Não tem como. Eu acho que o que acontece hoje é, principalmente a chamada teologia da libertação, né? As pessoas, Sim. por exemplo, tem muitos E padres, né? no E meio tem aí evangélico, a missão integral, viu? a Teologia da missão missão integral. integral. É. O Lula, não sei se você sabe, o pessoal que está assistindo a gente aí, o Lula tem um pastor, cara, que dá as orientações para ele, né? Saiu na mídia Literalmente ele recentemente aí tem o um pastor do pastor. Lula. Ele, ele tem um pastor. E, cara, é interessante porque, assim, essa confusão que eles tentam criar é justamente para atrair a população evangélica através das pautas sociais, né? E isso que você falou, eu também falo que você foi muito feliz no que você disse aí, cara, que é a gente não pode confundir a justiça de Deus, a justiça bíblica, com a justiça social de Marx. Uma questão absurda, é um abismo entre elas, né? E a esquerda, Exatamente. ela tenta criar essa confusão. Hoje a Gleisi Hoffmann, ela sobre aquela situação de deles fecharem as igrejas ou não, né, e tal, Sim. e ela quis rebater a notícia dizendo que o PT foi o governo que sancionou a lei de liberdade religiosa. Isso aí é para enganar a população, porque veja bem, o governo quando sanciona uma lei não significa, isso aí vale para governo de esquerda ou de direita, não Sim. significa que ele tenha apoiado esse projeto no Congresso, Sim. tá? Então, o fato do Lula ter assinado a lei de liberdade religiosa, eles estão falando isso agora para poder ganhar voto evangélico, isso aí é uma falácia, porque ele de fato assinou, mas também se ele não assinasse, teve outra Eles opção. odeiam a gente, cara. Eles Com odeiam a certeza. gente. É um incômodo para eles, né, Infelizmente, Cristian? exatamente. O próprio Cristo já nos advertiu disso, né? Se me odiaram a mim, muito mais odiarão a vós, né? Sim. Mais ou menos isso. A gente É já foi complicado. E advertido. aí, a gente falando da questão da democracia, acontece isso. Porque, assim, eles tentam Sim, colocar na cabeça das pessoas, né? E hoje você até colocou bem que a internet ela é o salvaguarda dessa situação, sim, mas ainda existe uma parcela muito grande da sociedade que se informa oficialmente pela mídia. E exatamente. é nessa parcela que a esquerda mira, né? Então, assim, eles tentam criar a narrativa de que eles defendem a democracia e de que se você defende o outro lado, por exemplo, se você é de direita, no Brasil praticamente é crime ser de direita, né? Se você falar que é de direita, você não pode. Você tem que se enquadrar dentro daquilo que eles falam. Democracia para eles, Christian, é se eles estiverem no poder. Aí é democracia. Exatamente. Se eles não Aí é estão no poder, é ditadura. Exatamente. Tem um filósofo alemão que chamava-se, né, Eric Voegelin. Ele escreveu um livro na época do regime nazista que até deixei anotado aqui, que se chamava A Ideia de Raça. Ele trazia o que realmente significava raça. Né, isso para a gente entender um pouco dessa questão da democracia. Sim. Quando o nazismo chegou ao poder na Alemanha, a Gestapo mandou apreender e queimar os livros do Eric Voegelin que falavam a respeito de raça. Porque a palavra raça para o nazista queria dizer uma coisa. Mas a palavra raça, no seu sentido real, como era explicado por Eric Voegelin,
era outra coisa. Então eles fizeram o quê? Vamos queimar esses livros, vamos queimar essas informações, e é isso que acontece num governo totalitário. Eles tiram do alcance da população toda a informação de verdade. Né? Um exemplo Sim. disso, cara, não tem muito a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver, é a questão do homeschooling. Né? Porque Sim. eles falam em democracia, mas eles querem tiranizar a educação das crianças, cara. Como é que pode um negócio desse? Então um pai, uma mãe, não tem o direito de educar os seus filhos. Você não tem É o uma direito de hipocrisia, pegar né? suas filhas. É, exatamente. Você tem que deixar o Estado decidir o que ele vai aprender. Você tem que deixar o Estado decidir o que ele vai ouvir. Né? E nesse sentido, eu quero alertar os pais, né? Principalmente os cristãos, né? Nós, crentes em Cristo Jesus, a respeito disso, né? Eu estava ouvindo um pastor falar esses dias uma coisa que é muito verdade, cara. Imagina que o seu filho passe 16 anos, se eu não me engano é 16 ou 14 anos, né, que nós passamos nas escolas, ouvindo a mesma coisa. Imagina que seu filho fique numa cidade romana, num colégio romano, ouvindo músicas romanas durante 16 anos. Será que ao final desses 16 anos você não ficaria espantado que seu filho se comportasse como um romano? Justamente. Então é isso que eles fazem, cara. Eles tiranizaram a educação, a mídia, tudo, absolutamente tudo. E eles vêm falar de democracia. A E você eleição vê do a presidente dificuldade, né? Bolsonaro é a última fagulha, né, por assim dizer, né, de democracia Sim. no nosso país. Olha só para você ver, né, cara? A gente falando de educação. Esses dias eu vi uma senhora falando, né? Ela é evangélica, ela estava contando que ela ficou assustada porque a filha dela foi criada na igreja e ela passou por uma federal, cara. E ela entrou na federal. Caramba, E cara. no segundo ano da faculdade de psicologia que ela estava na federal, a filha dela já voltou com um cabelo diferente, voltou com falas diferentes. E no terceiro ano a filha dela já estava questionando se Deus existia ou não. Ela disse que quando chegou no quarto ano a filha dela tinha certeza que Deus não existia mais, né? Misericórdia, E aí rapaz. a gente volta naquela questão dos ministros da educação do governo Bolsonaro, que a mídia tanto bateu, que a mídia tanto criticou. É uma dificuldade muito grande para um governo de direita tentar arrumar a bagunça que a esquerda fez nas universidades federais, principalmente. Exatamente. Cara, eu digo uma experiência própria. Eu cheguei a entrar um dia no Instituto Federal, e o Instituto Federal, se você falar praticamente que você é de direita, corre o risco de você apanhar. Ou você Desse apanha ou jeito. você é hostilizado. Né? E na USP da vida, nessas grandes universidades, não é diferente, cara. Então, assim, a gente vê que é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o ministro da Educação devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. É interessante que no governo Bolsonaro, vários reitores do Brasil inteiro, eles simplesmente se negavam de conversar com o governo federal, porque era um governo de direita. Então a gente vê como Exatamente. que eles estão de uma forma enviesada e isso passa para os alunos e os alunos saem dali, muitos vão virar professores, então é um efeito dominó. É um trabalho, Christian, que vai demorar anos e é por isso, você que está ouvindo a gente hoje, a gente não está aqui para falar de A ou para falar de B, mas principalmente você que é cristão, como o Christian disse, é interessante que você analise muito bem nas mãos de quem você vai colocar o seu voto, em quem você vai depositar o seu voto nessa eleição. Porque, assim, a manutenção de tudo que a esquerda fez durante esses 13 anos, se ela volta agora, vai ser muito mais difícil do que já é de tirar Sim, depois, né? Então, é verdade. o presidente ele começou um trabalho de formiguinha, cara, que tem que continuar. Exatamente. Você falou uma coisa, você definiu o livro do Roger Scruton, né, como ser um conservador. Ele vai dizer Sim, assim, o que é ser um conservador? É você acreditar que um princípio bom, né, uma coisa boa, um princípio genuíno, é muito difícil, é muito trabalhoso, requer suor, sangue e lágrimas para ser construído, para ser erigido, para se colocar de pé, mas é muito fácil você destruir ele. sim, É muito fácil você arrebentar com as coisas boas que foram construídas, que demoraram décadas, séculos para serem construídos. É muito fácil. Então, assim, olha o trabalho que nós temos tido, né? O presidente também tem tido, vários outros políticos têm tido, né? Para
tentar arrumar um pouquinho da bagunça, né, como você disse, que foi causada, mas, assim como você disse também, né, se a eleição desse ano fracassar, eles vão destruir isso daí do dia para a noite. A propósito, Sim, fazendo vão um comentário continuar. aqui, um comentário a respeito da hipocrisia da esquerda. Você já ouviu falar daquele Casagrande, né? Sim, o ex-comentarista. Não sei se você viu essa situação que aconteceu com ele. Teve um jogador que foi falar de política, apoiando o Lula. Aí um outro jornalista falou assim, não, esse jogador fulano de tal, ele não tem que falar de política, ele tem que jogar bola. Aí o Casagrande, né, ao vivo, né, não me recordo na verdade se era ao vivo, ele falou, não, isso é antidemocrático. Todos nós Depois temos que o direito tava. de falar de política. Ele estava defendendo o Lula. Aí Sim. esses dias, um camarada aí foi defender o Bolsonaro. Não, Ele um teve outro jogador de futebol. comportamento. Exatamente, o que o Casagrande fez? Não, ele tem que jogar futebol. Não, tá tudo errado, cara. Você vê, eles Dois são pesos, duas completamente medidas, né? hipócritas. É, dois pesos, duas medidas. São hipócritas, cara. Hipócritas. Sim. E aí é até aquela questão também do cancelamento, né? Pode observar, todo artista que se declara de direita, ele é perseguido. Ele é perseguido. Sim. Tem fontes, inclusive, eu estava vendo a Zoe Martini, né? Ela estava falando esses dias no programa ali no Jovem Pan, ela falou que teve artistas que confessou para ela, na Rede Globo, que eles são de direita, mas eles não podem abrir a boca, Podem cara, falar. porque ali Cara, igual aconteceu com o Maurício também, né? Você perde emprego, sim, você é cancelado por uma opinião. Então o que a gente vive no Brasil hoje é muito você. sério. Eu tava ouvindo um professor, foi professor meu, inclusive, falando a respeito da época do regime militar. Ele foi jornalista nessa época. E ele falou uma coisa, é verdade. Eu nunca vi um esquerdista, um homossexual ou um negro perder um emprego pelo fato de serem o que são. Mas eu vi um Uhum. direitista, um conservador, um cristão perder Perdeu um o emprego. emprego porque era conservador. Ser Sim, calado, ser cancelado. O assassinato da reputação, né? Que é o termo que eu acho que melhor se enquadra, né, nessa situação, né, nessa questão. É isso sim. que acontece. A sua reputação ela é assassinada se você se confessar sendo defensor de bons princípios. Porque ser conservador é defender princípios cristãos, né? É isso mesmo. Eles tentam minar, né, os bons costumes, e isso eles fazem se infiltrando nas instituições, como eles já fizeram durante todos esses anos, né? E agora o desespero deles é interessante, porque o desespero, a esquerda está desesperada. Porque assim, eles precisam voltar ao poder para poder ter uma moça que comentou, a Monique. Monique, é verdade Boa isso que ela noite, disse. Monique. Ela colocou assim, exemplo, o jogador Maurício perdeu o emprego por ser de direita. É isso mesmo, eu citei ele aqui. Maurício perdeu o emprego. Essa que é a verdade, né? A mídia tenta colocar aí que ele foi xenofóbico, racista, etc. E eles rotulam, uma coisa que a esquerda faz muito é rotular as pessoas, porque eles rotulando, Sim, eles cancelam automaticamente, né, qualquer tipo de aspiração que essa pessoa poderia ter no mercado de trabalho dela mesma, que foi o caso do Maurício, né? Então, eles prejudicam muito as pessoas através dessas rotulações. E a esquerda ela faz isso diariamente, né, cara? É uma coisa que a gente vê todos os dias, né? é verdade. Assim, não é uma coisa abstrata, né? Eles criam pronomes, eles criam situações e eles começam a trabalhar em cima disso como se isso fosse uma verdade. Por exemplo, eles criaram, né? Eu nunca vi isso em lugar nenhum, mas isso foi uma falácia, é uma falácia da esquerda. Tem gente que acha que isso aí é real, mas não é. Eles disserem, por exemplo, que se você não é negro, você não pode falar de nenhum Você não assunto tem lugar de fala, né? concernente. Você é o famoso lugar de fala. Se você É, não é homossexual, você não pode falar desse tema. Isso não existe, isso exatamente. não está na Constituição, isso não, Sim, eu nunca vi em lugar nenhum. É uma falácia criada por eles. Então, assim, eu não posso mas eles opinar, querem falar de cristianismo, eles querem falar de Bíblia, sim, sem entender nada, que é o sem pior entender ainda. nada, que é o pior. Então, É, vamos lá, sobre democracia. Né? Eles falam democracia ad náusea, né? Até causar náuseas. Mas a gente tem uma ditadura da opinião, né? Que é o sim, politicamente correto, que é uma camisa de força ideológica. A gente tem a ditadura da sexualidade, porque você não pode criticar mais o homossexualismo, a postura homossexual, você tem que apoiar,
né? Tem que apoiar. Não que eu estou dizendo que nós temos que ser contra o homossexual, não é isso. Né? Todo amor e respeito. Mas nós temos que ter o direito de dizer que, infelizmente, o nosso Deus condena essa atitude. Sim. E Então, isso, deixando claro que isso não tem nada a ver com nenhum tipo de homofobia. Isso não seria exatamente. homofobia. E homofobia já é um termo safado, né, por assim dizer. Sim, o termo já está errado por si só. Então nós temos a ditadura das opiniões, a ditadura da sexualidade, né? O que mais que a gente tem? Eles querem controlar tudo, cara. Eles querem regular tudo. Você tem que falar o que eles querem, você tem que falar da maneira que eles querem, porque agora surgiu essa palhaçada, né? Eu até me esqueci o termo, agora fugiu da memória, de falar do gênero neutro, né? Sim, pronome neutro. O pronome neutro. Olha que palhaçada, cara. Então, além de assassinar a cultura, assassinar a religião, assassinar os bons costumes, eles vão mirar agora na cabeça da língua portuguesa. Vão assassinar a gramática portuguesa, a língua portuguesa. Então, é um domínio... É aí que a gente fala, né? Se isso não é tentar tomar o poder, não dá pra saber o que é mais, né, cara? Porque nem de perto o que aconteceu em 64 é o que eles fizeram nesses últimos anos todos, né? Exatamente, cara. A gente vê a própria instituição da OAB, né? Não tem nem o que dizer, cara. Não tem nem o que dizer. Infelizmente está completamente corrompido, né? Enviesados. É uma coisa enviesada. Então, assim, é isso que a gente boa no meio, mas hoje. Infelizmente... Sim. É o que o professor Olavo, né? Eu vou bater muito nessa tecla dele, porque ele dizia, professor, ele falava uma coisa e é verdade. O nosso país vive uma crise nacional de testosterona. Faltam homens que peitem o sistema. Né? A gente não pode se curvar, a gente não pode se calar. Né? Trazendo um exemplo bíblico, né? A gente vê a história ali daqueles 3 jovens lá na Babilônia que não se curvaram diante da estátua do Nabucodonosor. Né, eles tiveram culhões, eles bateram de frente, eles não se curvaram, eles não se prostraram, eles enfrentaram a fornalha e eles acabaram vencedores. É bem assim que funcionam as coisas, né? Então a gente também não pode se calar. Né? Exatamente. Eu já vi vários casos, eu mesmo, na faculdade que eu faço, eu não vou citar o nome por ética, né, a gente estava tendo uma videoaula e a gente estava tendo uma palestra sobre os direitos das mulheres, vulgo sobre feminismo. Uhum. E a palestrante ela estava falando sobre a Simone de Beauvoir, né, essa ícone da esquerda e do movimento feminista, né, essa mulher que abusava sexualmente das alunas dela, abusava emocionalmente, cheio de teses satânicas, né? Esse povo que apoia a pedofilia até, a zoofilia, incesto e tudo mais. Ela citando essa mulher, falando que o TCC dela foi baseado nas ideias dessa mulher. E que quando TCC, eu... hein, cara? Né, TCC é maravilhoso. Né? E quando eu e mais uma outra aluna foi criticar essa postura dela, ela bloqueou a gente do chat, cara. Ela silenciou a gente. Tava todo mundo falando, nossa, que beleza, nossa, que maravilha, nossa, que palestra bem feita. A gente foi lá e bateu onde tinha que ser batido, cortou a gente do chat, não podia mais falar, só podia assistir. Mas é isso que eles fazem, é igual quando o Guilherme Boulos, né, o Boulos ele fala muito, ele bate nessa tecla dizendo, a gente foi numa universidade e hoje vai ter um debate. Ele foi na Unicamp de Campinas recentemente, se não me falha a memória, foi a Unicamp mesmo, ele falou, e a gente veio para debater política. Cara, debate não é o que eles fazem, o debate deles é chegar lá, todo mundo que está lá quer ouvir o que eles vão falar mesmo, né? E já estão ali para ouvir, isso não é debate. Agora, num verdadeiro debate, eles não resistem, cara, porque eles não conseguem ter argumentos para se defender, que na verdade quem ataca, inclusive, só para deixar claro o pessoal, falando de democracia, né? O PT, eu sei que o PT votou contra, só não lembro exatamente se ele foi o único partido, creio que foi. Se não me falha a memória, o PT foi o único partido que na Constituinte ele votou contra a Constituição de 1988, que eles dizem tanto defender. Olha só para você ver que situação. O único partido que votou contra a Constituição de 1988 foi o PT.
Eles que agora querem voltar de novo à cena do crime, como diz o Geraldo Alckmin, né? Isso é verdade mesmo, é a mais pura realidade. É, É a mais aí pura realidade. toda razão pro Geraldo Alckmin. Nunca concordei tanto com ele. Um amigo meu, ele disse uma coisa, é verdade, cara. A estratégia petista, cara, esquerdista é o quê? É fomentar a corrupção e denunciar ela depois, cara. Sim. Você vê, o maior esquema de corrupção da história foi criado pelas mãos desses caras, dessa quadrilha. Só que agora, né, não sei se você se lembra, né? Não se lembra, né, mas a gente era criança nessa época. Sim. Mas eu acredito que você também deva ter assistido muitos vídeos, né, a respeito disso. O Lula falando, né, nas entrevistas, não, porque nós estamos aqui para limpar a política nacional. Nós estamos Sim. aqui para acabar com a corrupção, porque no meu governo corrupto vai ser preso. Bandido vai pra cadeia. Meu Deus do céu. Parece até o João Dória, né? Meu governo vai ser tratado como bandido. É, é muito complicado. Igual as pessoas têm essa noção. Ah, as leis no Brasil são muito fracas e tal. Eu acho que a Constituição de 88 ela foi feita no momento onde a maioria dos constituintes tinham um viés mais esquerdista, mas mesmo a Constituição de 88 precisando de mudanças ali, se ela fosse obedecida pelo Poder Judiciário, a gente teria um outro país, cara. O problema é que a gente tem visto o Judiciário, ele tenta a todo custo legislar. E aí você não tem a questão que é um desvio das atribuições do Judiciário, né? Sim, e no Brasil, Christian, o pessoal que está assistindo aí com a gente aí, pode procurar sobre o sistema dos três poderes no Brasil. O Brasil, ele copiou, como eu disse, esse modelo americano, mas o Brasil colocou um adendo, que é o que faz toda essa desgraça judiciária no Brasil hoje. Veja bem, o legislativo, ele deveria ser o poder que fiscaliza o judiciário, em tese. Porém, por que isso não ocorre? Porque o Brasil criou uma situação que só existe aqui, pelo menos nos Estados Unidos não tem, chamado foro privilegiado. E o foro privilegiado, ele faz com que os freios e contrapesos que a própria Constituição impôs, eles não funcionem. São freios e contrapesos que não funcionam. É como se você estivesse com o carro numa descida brusca e você coloca o pé no freio e o freio não funciona. Você vai ladeira abaixo. Por quê? As pessoas que estão no Senado e na Câmara Federal, elas não têm poder exatamente, ou em teoria, de sequer pensar em abrir um impeachment contra o ministro do Supremo, como eles estão engavetando. Por quê? Eles estão na mão deles. A maioria ele está na mão deles. Então, assim, o freio e contrapeso no Brasil não funciona. É um problema que a gente tem e esse é um problema estrutural. Exatamente, Marcos. Infelizmente é isso que vai acontecendo e vai piorando cada vez mais, né? Sim. Cada dia que passa é pior, porque faz parte da estratégia deles, né? Ir corrompendo o sistema, roendo as estruturas da nação, para eles criarem um ambiente perfeito para dominarem tudo. Sim, é justamente isso. Cara, se tem uma coisa que eu detesto, cara, me dá pavor, me dá raiva até. É igual o meu pastor fala, né? Me dá raiva. Raiva. É quando alguém fala que esse tipo de conversa é teoria da conspiração, cara. Cara, você quer ver eu ficar bravo é quando eu ouço isso. Porque tá tudo explícito, cara. Você falou foro, eu até lembrei, né? Colocando uma vírgula aqui. A respeito do Foro de São Paulo. O PT, a mídia nacional, tentou esconder a existência do Foro de São Paulo, que é a união, para quem não sabe, o Foro de São Paulo é a união das esquerdas da América Latina. Eles tentaram esconder isso durante mais de 20 anos e quando eles perceberam que não dava para esconder mais, aí eles começaram a falar, o Foro de São Paulo e tal. Porque o que acontece? Dentro de uma democracia, a gente tem os poderes constituídos, né? Entre aspas, oficiais, mas nós temos também os poderes não constituídos, né? Que, entre aspas, também são os poderes não oficiais. Que seriam o quê? A mídia, a opinião popular, a igreja, as universidades. São poderes que fazem parte, entre muitas aspas, do regime democrático. Porque eles vão trazer influência para o rumo que esse regime vai tomar.
Então, o que esse povo fez? Eles aparelharam todas essas instituições não oficiais. Olha para você ver, né? Como eu disse, a mídia, ela escondeu, cara. Ela escondeu a existência do Foro de São Paulo, cara. Durante mais de 20 anos, sendo que a obrigação era denunciar, era expor, era trazer à luz aquilo que estava acontecendo. Então eles não cumpriram com o objetivo do que é mídia, né, do que é jornalismo, porque o jornalismo no Brasil é uma piada, é enviesado, é isso que é a mais pura realidade, independente do que seja, e eles esconderam por mais de 20 anos. Aí, que regime democrático? Porque o nosso regime democrático é de fachada, né? Sim, é na teoria só. Exatamente, é na teoria, é no papel, porque no papel tudo é bonito, mas na prática... Hoje, principalmente, né? Porque é igual o Rui Barbosa dizia, né? Uma frase do Rui Barbosa que é muito top, cara, que ele falava assim, ele disse, né? Que o pior regime de ditadura foi mais ou menos assim, é o do judiciário, porque contra ela não tem a quem recorrer. Sim. É o perigo que a gente está vivendo hoje no Brasil. Para quem que você vai recorrer, né? Não nem tem todos vão ter a sorte de ter um presidente que vai te dar um indulto depois, né? Então, né? E um indulto malemar ainda, né? Porque não sei se você sabe que após o indulto do Daniel Silveira, o pessoal começou a perseguir ele e multar ele, né? Então ele tinha liberdade. O STF, se não me falha a memória, o STF ainda tentou barrar esse indulto ainda soltaram algumas falas ali. Não, e a esquerda criticou, né? Sim. A esquerda caiu de pau em cima dessa atitude do presidente, né? Cara, eles que são a favor da liberdade. Abrindo um parênteses aqui, né? A nossa live, né? Nossa fala hoje é a respeito da democracia, né? Desse jogo semântico, né? A gente teve a ideia de fazer essa live depois daquele ato, né? Entre aspas, democrático, né? Mas tudo isso que a gente está falando tem a ver com isso, tem a ver com a democracia. É importante a gente entender isso. Porque o problema do brasileiro, cara, é que ele gosta de tudo, menos daquilo que importa, cara. Que realmente importa. O cara passa 10 horas falando de futebol, mas não sabe em quem ele vai votar, não sabe o porquê ele vai votar. Para mim, a maior demonstração de ignorância, cara, é o voto nulo, o voto em branco. Alguém tem que ganhar, cara. Alguém tem que ganhar. Então que dos piores, o menos pior ganhe. E por falar nisso, ninguém aqui está falando que o presidente Bolsonaro é santo, ninguém aqui está falando que ele é perfeito, mas no cenário político brasileiro atual, ele é a única opção, cara. Na atual conjuntura, é a única opção viável. Exatamente, não tem outro, não tem outro. Aí eles vão chamar a gente de gado, eles vão chamar a gente de bolsomínio. Pode chamar, cara, pode chamar, mas pelo menos a gente está com os nossos olhos abertos, né? Em relação àquilo que está acontecendo. É igual você falou, a gente, desde já, a gente até agradece todo mundo, né, que está aí com a gente, que esteve com a gente. A intenção foi essa, né? Nossa intenção foi essa, passar essa situação. Principalmente a gente tinha que reagir. Eu acho, Christian, que o brasileiro médio, ele precisa de pessoas que sejam como ele, que falem disso, que falem desse assunto, né? Sim. A gente não tem esses movimentos, né? Tinha o MBL, mas eles já mostraram para o que eles vieram, né? Então a gente não tem esses movimentos onde jovens, onde pessoas da sociedade comum... Então, falem sobre isso. Então a gente, realmente, isso que o Christian falou, a gente quis passar nessa live o real significado da democracia e meio que trabalhar em cima dessas tantas distorções que a esquerda criou aí ao longo desse tempo todo. É verdade. A gente tem que abrir os nossos olhos, né, cara? Abrir os nossos olhos e contribuir para que outras pessoas também abram os seus olhos, né? Sim. Porque a situação é complicada, a situação é séria, é uma coisa que não se pode esperar mais, é uma urgência muito grande, a eleição está aí em cima, né? Você falou uma coisa lá no comecinho da live e é verdade, cara. A gente já está caminhando para o final. A gente não pode ser imediatista, porque a esquerda, eles fazem planos para 10, 20, 30, 40, 50 anos. O direitista,
Ele quer uma coisa imediata. Não, cara, a gente tem que começar a planejar as coisas, primeiramente com ordem, né? E em segundo lugar, né, segundamente, a gente tem que ter em vista um alvo, e às vezes esse alvo, ele não é atingível de imediato, né? A gente tem que aprender a planejar, a ocupar espaço, né? A fazer um reverso, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é professor, ele estava falando para mim uma coisa, é verdade. Os evangélicos, os católicos, eles têm que se unirem nesse sentido e ocuparem espaço nas universidades, na mídia. A gente tem que usar a internet ao nosso favor. É isso que a gente tem que fazer. Usar a internet ao nosso favor para conseguir limpar um pouco da sujeira que está aí. Sim. É um trabalho árduo, é um trabalho lento, igual eu falei, igual você lembrou, né, no começo. Trabalho de formiguinha, né? E isso é até um princípio bíblico, né? Os filhos das trevas têm mais prudência, né? A gente não pode deixar isso se cumprir na nossa vida, né? Mas não pode deixar isso se cumprir. Mas infelizmente a gente acaba vendo isso. Eles têm muita paciência e às vezes os cristãos, o pessoal mais conservador, a direita, quer tudo para ontem e não pode ser assim. A gente tem que se organizar melhor. Sim. A gente vive numa situação complicada mesmo. Cara, o movimento direitista, cara, ele é muito falho. É muito falho. A gente não tem uma coisa formada ainda, né? Um corpo realmente, né? Uma vez eu fui num determinado lugar, né, que eu frequentava, oferecer um curso a respeito de marxismo. A pessoa riu da minha cara e falou que não precisava. Então. Né? Fui numa instituição evangélica aí, né? Eu falei, cara, infelizmente você está equivocado, né? Mas fazer o quê? Antes de estar encerrando, cara, eu queria recomendar também mais um livro aqui, ó. A Mente Esquerdista, dá para ler aí? Dá para ver, esse é top. Do Dr. Lyle Hoster. Ele é um psicólogo forense, trabalhou mais de 50 anos com criminosos, né, analisando a mentalidade de criminosos. É um conservador norte-americano, ele decidiu estudar a mentalidade esquerdista. O porquê eles pensam como pensam, e ele chegou à conclusão inevitável de que o esquerdismo é uma patologia mental. Olha só. Ele chegou a essa conclusão. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo, ó, o esquerdista é um doente mental. A ideologia é doente demais. Exatamente. A Monique comentou ali, olha, parabéns a vocês pela pauta, conversar sobre política é ótimo e muito importante. Obrigado, Monique, Deus abençoe todo mundo aí, né, que participou da live com a gente, que acompanhou. Obrigado a todos aí, também agradeço você, Marcos. Faz tempo que a gente não fala aí, a gente tem que marcar uma social. Vamos sim, vamos fazer mais, vamos trabalhar mais temas, acho que o pessoal gostou, vai ser legal. Sim, em breve eu vou convidar alguns pastores teólogos para estar falando a respeito de alguns temas, né? Não só política, mas teologia também, né? Para a gente estar falando um pouco. Estou com um projeto aí de falar, de trazer um pouco mais de luz, né, a respeito do que é educação cristã, né? Porque a gente tem visto muitas falhas em relação a isso, né? Em relação à educação cristã. Então eu estou com esse projeto aí, eu vou apresentar para alguns amigos meus que têm bastante influência, né, principalmente no ambiente evangélico aqui da nossa cidade. E vamos ver, né? Seja o que Deus quiser. Então o intuito é não somente eu e o Marcos, né, e você fazer isso, mas também convidar outras pessoas, né, não só pastores, teólogos, mas pessoas especialistas em outras áreas também, né, para conversar com a gente, para dispor algum tempo e esclarecer, né? Eu estou tentando entrar em contato com o professor Rafael Nogueira, um professor de História e Filosofia, não sei se você conhece. Ele tem um trabalho de anamnese histórica excelente, cara, maravilhoso, resgatando aí os princípios da nossa nação, né? Os heróis da nossa nação, né? Porque hoje, se você chega num jovem e fala para ele, ó, me fala 3 heróis brasileiros, ele vai falar lá, o Pelé e mais Anitta, 2 aí. Talvez. A Anitta, né, e a Jojo Todinho. Jojo Todinho. Vai falar esses 3 aí. Não vai saber quem são as pessoas que construíram, né, o nosso país. Conceberam o jovem não sabe nem quem foi o Machado de Assis hoje, né? Não sabe cantar o hino nacional, cara. Então. É triste. Infelizmente, cara. Infelizmente, dá até vergonha.
Mas fechou, Marcos. Obrigado. Christian, boa noite a todos. Tamo junto aí, cara. Tamo junto.